Programa Magnavita, pela sua TV Brasília, Rede TV, vai falar sobre a legalização do jogo. Vamos entrevistar o deputado César Halum. Também no programa de hoje, o deputado federal Otávio Leite fala sobre a promoção do turismo brasileiro no exterior. E encerrando a nossa cobertura sobre os 60 anos da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, conversaremos com Norton Lenhardt e também com o hoteleiro gaúcho Carlos Henrique Schmidt. Programa Magnavita, pela sua TV Brasília, Rede TV. O senhor foi muito aplaudido porque o senhor coloca uma agenda corajosa que poucos parlamentares evitam, que é a questão da regulamentação do jogo, ou seja, o jogo como elemento turístico. E nós temos alguns modelos, como o modelo de Portugal, no qual o jogo é a atividade que oxigena a promoção turística de Portugal no exterior. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores da TV Brasília sobre essa agenda que o senhor colocou hoje na Câmara dos Deputados, nesse dia em que gravamos o programa. Nós entendemos que nesse momento de dificuldade, em que o governo bate cabeça para todo lado para saber... Gerar receita, para saber como é que combate o superávit. Está verificando que os cortes que fizeram não foram o suficiente e que pensa em taxar mais o povo brasileiro, em sobrecarregar a carga tributária em cima do povo brasileiro, e isso recebeu de retorno uma enorme repúdia da população. Então é, portanto, criar fatos. Na verdade, nós temos que criar novas atividades econômicas que permitam aumentar a receita e não sacrificar as que já existem. Então, essa história de CPMF é coisa ultrapassada. Aumentar a alíquota do imposto de renda pessoa física, querer sacrificar a classe média que já está extremamente sacrificada. Então, nós não podemos continuar permitindo que o governo encontre essa facilidade. Eu vou aumentar a tributação. É preciso criar fatos. E eu sugeri hoje que o Brasil precisa fazer o seu marco regulatório do jogo. Nós precisamos resolver essa questão. O Brasil está há 46 anos sem uma legislação a respeito, permite que o jogo se realize em todo o Brasil, mas não quer assumir o jogo. E nem receber por ele. Então o Brasil perde hoje 15 bilhões de reais por ano que ele poderia estar arrecadando com os tributos em cima do jogo. Não, e a carga tributária em Portugal chega a ser de 52%, ou seja, 52% do que entra num cassino em Portugal é direto injeção nos cofres públicos e revertido na promoção e revertido em equipamentos turísticos. Essa seria uma solução ideal para o mercado brasileiro. Muito. Você vê, o Brasil tem algumas coisas que a gente fica sem entender. Aceita a Caixa Econômica Federal fazer o jogo. O nosso grande cassino, né? Que é o nosso grande cassino, que sacrifica a população de baixa renda, que é a que mais investe nesse jogo, porque é a que tem esperança de melhorar de vida com o jogo. Mas a Caixa Econômica Federal, ela retorna do montante arrecadado com o jogo apenas 7% como prêmio para o apostador, enquanto que em todos os outros jogos, em todo o mundo que a gente tem feito um estudo, retorna em torno de 20% a 25% para o apostador. Então ela está tendo um lucro excessivo, lesando o apostador, e o governo brasileiro permite com maior tranquilidade. Se você não dá legenda do PRB, você coloca isso com muita veemência. Existe uma resistência religiosa à questão do jogo na Câmara, porque foi uma bancada católica, há uma resistência histórica a essa questão do jogo por absoluto desconhecimento da importância. Eu acho que nós temos que discutir o assunto. Por exemplo, você tem na Organização Mundial do Turismo, que são 156 países, 75% desses países têm o jogo regulamentado. Os outros 25% não têm. Mas dos 25% que não tem, em torno de 45 países, 75% deles são islâmicos. Portanto, questão religiosa impede a legalização do jogo. A Igreja Católica na Áustria é dona de cassino. Pois é, e aí eu quero dizer para você que o Egito e a Turquia têm a maioria da população islâmica e lá permitem o jogo. Então, esses paradigmas a gente tem que ir quebrando com os argumentos. O jogo hoje é feito pela internet. Ninguém segura mais não. Dizer que o jogo no Brasil hoje não existe com o advento da internet, esses cassinos em paraísos fiscais que promovem uma evasão de divisas com cartão de crédito,
É uma loucura, né? E eu acho que é uma maneira de você combater, por exemplo, o pagamento de propina a policiais. Legalizando o jogo acaba com isso. Você fazer doações ilegais de campanha para que alguém use o seu mandato para defender aquilo que é ilegal, acaba com a regulamentação do jogo. Nós vamos ter esses milhares... De desenvolvimento, por exemplo, a sua cidade, Palmas. O que seria Palmas se tivesse um cassino e atraísse turistas como Las Vegas, que era no meio do nada, fez? Justamente, então nós devemos, nesse marco regulatório, estabelecer inclusive quais as regiões do Brasil que poderiam receber esses investimentos, onde há áreas que nós precisamos fazer ocupação ou desenvolvimento, interiorizar o desenvolvimento através desse coisa. Então, acho que nós temos muita coisa a discutir. Agora, o que era preciso é ter a coragem de fazer essa colocação. Apesar de eu estar num partido do PRB, que tem uma boa e forte ligação com a Igreja Universal, mas hoje a nossa bancada é dividida. Metade são da igreja, metade não são. O partido está fazendo uma abertura para poder crescer e, portanto, não está... José Alencar, que é um ícone do partido, era favorável ao jogo. Então, eu acho que dentro do partido eu discuti isso com a maioria dos colegas, todos eles entenderam como salutar. Portanto, eu vejo assim um campo muito fértil para a gente discutir esse assunto e fazer esse marco regulatório. Acho que o Brasil pode sim resolver tanto o problema de arrecadação como de gerar mais empregos. E veja bem, nós temos hoje no Brasil, fazendo jogo clandestino, mais de 200 mil pessoas. Seriam todos trabalhadores com carteira assinada, legalizados, com contribuição social. Portanto, eu acho que isso organiza o país. Só não vê quem não quer. Deputado, muito obrigado. O programa Magnavita vai voltar a falar sobre esse assunto. O programa Magnavita direto para a TV Brasília, falando com o deputado Sérgio Halum, que é o presidente também da Frente Parlamentar de Hotelaria da nossa Câmara dos Deputados. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita, conversando agora com o deputado federal Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, um dos parlamentares que tem uma atuação mais veemente no setor do turismo. Trata-se de um parlamentar que veio prestigiar aqui os 60 anos da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Deputado, primeiro falar de uma entidade sindical que completa 60 anos. E uma entidade sindical que nasceu no seu estado, nasceu no Rio de Janeiro e que tem hoje uma atuação nacional. Muito importante. Eu quero registrar que a federação ela tem uma atuação muito direta no Congresso Nacional, o que é positivo porque a interação do debate, das ideias, das propostas, ali se dá com muita transparência. E eu acho isso muito importante, né? Sempre estar aberto à reflexão, se aliar às lutas importantes. Então fiz questão de me dar um abraço nos amigos, no Alexandre e todos aqui. Agora eu queria que você falasse da importância de se pensar o day after, o dia seguinte das Olimpíadas. Nós perdemos uma oportunidade extraordinária de promover o Brasil no pós-Copa. Ou seja, acabou a Copa foi uma atividade fim, não uma atividade meio, principalmente por setor do turismo. Foi o ano que tivemos o menor stand da Embratur nas feiras internacionais, presença tímida, tivemos menor verba da Embratur para promoção internacional, ou seja, nós tivemos um encolhimento como deveríamos estar pisando no acelerador. E a gente está com a sensação que nas Olimpíadas a história vai se repetir. Isso é preocupante? Pois é. As pessoas pensam, equivocadamente, que um evento dessa magnitude, do ponto de vista do turismo, será um êxito se forem todos os hotéis preenchidos. Ora, é óbvio, a Olimpíada por si só, ela vai preencher os 54 mil aposentos que o Rio de Janeiro terá. Mas isso não é o importante. O mais importante é o trabalho prévio e, sobretudo, o day after. Ou seja, fazer com que essa oportunidade maravilhosa, que não se repetirá na história tão cedo, do Rio de Janeiro ter uma visibilidade planetária, é algo que a gente não pode perder como uma grande chance de fidelizar e atrair mais turistas para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro. Então, o day after é essencial. Por quê? Porque há um vácuo. E como é que a gente preenche esse vácuo? Já desde agora, pensando em congressos, feiras, seminários, eventos de qualquer natureza que possam ser atraídos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deveria se candidatar a todos os grandes congressos internacionais desde já, para que em 2017 nós possamos acolher
eventos de toda a natureza. Então, a estratégia de divulgação do Rio de Janeiro não pode ser essa tão fluida, tão A frágil. divulgação do Brasil, não apenas do Rio de Janeiro. O Brasil tem que ser mais otimista. Você está certíssimo. Quando ele fala Rio, é Brasil, porque, enfim, é o país. O país não pode perder, portanto, essa oportunidade. Quero sublinhar, é preciso gastar alguma coisa nisso. Trabalhar. No período da Olimpíada em si, tem que fazer muita publicidade fora, para chamar a atenção, visite o Rio, vá no Carnaval Rio, ou vá em qualquer canto do Brasil, enfim, venha para o Brasil, porque isso vai estar na mídia, isso não se repete. Eu estou muito preocupado com isso, preocupado com a inércia, lamentavelmente, com a inércia do governo em relação a isso. É um investimento que pode traduzir em grandes frutos para o país. Nós não podemos deixar isso passar assim à toa, né? Eu queria fazer uma colocação com relação a uma tecla que eu tenho batido muito nas entrevistas, é que porque nós estamos vivendo uma situação de crise econômica. Nós temos alguns setores que poderiam reagir rapidamente, exemplo de Portugal, por exemplo, que superou a crise econômica, valorizando e gerando empregos no setor do turismo, gerando receita com o setor do turismo. O próprio Estados Unidos, o presidente Obama foi para a Disneylândia promover o país. A decisão política de, enfim, relegar a segundo plano algo que tem que ser, nesse instante, prioritário, porque é uma agenda antibomba, né? É a agenda que gera perspectivas de enfrentamento da crise. O dólar está alto, é momento de trazer gente para cá. Os Estados Unidos, nós vamos brigando já há um tempão com a história do visto, e o governo é aquela coisa, um vai para lá, outro vai para cá, não toma uma decisão política para valer. Não é por conta da caixinha dos consulados lá fora, porque é uma coisa pequena, esse caixinha, essa geração de receita que é feita lá fora na vida consular pela emissão de vistos, que dá uma oxigenação a essas entidades, é o que tem levado a atrapalhar o processo, não? Mas nós não estamos, muito pequeno. Nós não estamos advogando o fim da taxa, seja de quem vai sair para quem vem para cá. Está ali arbitrada. O que nós queremos. Estamos pensando que o visto eletrônico é a solução. Já está em lei. Já está em lei. É uma questão meramente de executar isso. Eu, inclusive, botei verba em emenda orçamentária para essa finalidade. Mas eu queria lembrar um aspecto que você pontuou, né? A questão de trazer mais turistas, gerar emprego aqui, é enfrentar o drama dos números externos brasileiros. Os números são péssimos. Os brasileiros deixaram no exterior 26 bilhões, os estrangeiros deixaram 6. É óbvio que vai cair um pouco a viagem para o exterior. Mas quando você lembra que o presidente Obama foi à Disney com pompa e circunstância, ali, num púlpito, em frente, num evento específico, com o castelo do Mickey atrás, e pronunciou: atenção brasileiros, somos todos abertos, somos todos braços abertos, venham para os Estados Unidos. 1.800.000 brasileiros estão nos Estados Unidos viajando todos os anos. Ora, nada contra isso, mas tudo a favor que americanos venham para cá. Apenas 500.000 americanos venham para cá. Agora, a presidente Dilma teve 2 ocasiões. Essa última, então, foi de lascar, porque com crédito perante os Estados Unidos, por conta dos problemas, era hora de arrancar o visto eletrônico, é hora de arrancar uma reciprocidade. Infelizmente não aconteceu isso. Eu queria finalizar a nossa conversa, vamos ter chance com esse programa agora novo na TV Brasília, e nós vamos estar gravando e dando uma cobertura muito forte à vida parlamentar aqui da capital federal, aliás, uma cidade que transforma e que é uma das mais importantes do país, até pela força política que possui. Eu gostaria de sair um pouco do turismo e mergulhar nesse Brasil novo que está esse Brasil novo que está nascendo pós Lava Jato. Nós estamos muito aturdidos com a questão da crise econômica e não estamos enxergando a transformação que o Brasil está vivendo, esse novo país que nasce após essa questão do Lava Jato. Ora, o dono da maior empreiteira brasileira está preso. 110 bilhões foi o faturamento dela no ano passado. O estado do Rio de Janeiro tem um orçamento de 84 bi. Olha o tamanho da encrenca. E tem muita gente respondendo, muita gente presa. O nosso Sérgio Moro é um grande personagem da história. Eu acho que as coisas estão mexendo, estão... Temos que evitar abusos para que não se perca o fio da meada. O mais relevante é que isso, pelo menos, além de se promover justiça e bote na cadeia quem merece para a cadeia, né, todos os sentidos, mas que tenha um efeito pedagógico, exemplar.
para que as pessoas saibam que quem andar fora da linha, meu amigo, pode dançar. Deputado Otávio Leite, obrigado pela participação do programa Magnaveta e voltamos daqui a pouco com o nosso programa, com outras entrevistas, com pessoas e ideias que fazem Brasília uma das cidades mais importantes do país. O programa Magnaveta, aqui nos 60 anos da Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes Similares, que é assim que o Norton Lenhardt comandou essa entidade, conversa agora com o ex-presidente, mas sobretudo uma pessoa que tem um papel muito importante, reconhecido nessa noite, na história dessa entidade sindical. Norton, a importância dessa entidade que foi trazida para Brasília por você, ter essa atuação aqui na capital federal e, sobretudo, se transformar numa das entidades mais importantes do turismo brasileiro. Em verdade, a nossa representatividade para o setor de hotelaria e gastronomia é a representatividade constitucional do setor, né? Então, na verdade, nós que representamos o setor perante aos órgãos públicos, perante o judiciário, o legislativo, enfim, né? E essa entidade, nos últimos 15, 20 anos, eles têm assumido uma posição relevante na liderança do turismo brasileiro, até porque a hotelaria e a gastronomia são indiscutivelmente um dos grandes pilares de sustentação do turismo, né? Em qualquer lugar do mundo e evidentemente aqui no Brasil não podia ser diferente, né? E a federação tem como uma das suas obrigações defender o setor e fazer com que se trabalhe em novas políticas de desenvolvimento para a atividade e que façam com que nós tenhamos um ambiente mais saudável para desenvolver as atividades das nossas empresas, né? Então essa é uma das grandes funções relevantes da federação, né, para que isso aconteça. Então o nosso trabalho é muito forte junto ao Executivo, é muito forte junto ao Judiciário, né, e nós entendemos que num país democrático, a instituição mais importante é indiscutivelmente o Legislativo, né? É do Legislativo que emana todas as leis, normas e regras que vão nortear a nossa atividade, né? E, portanto, nós temos que ter uma presença permanente dentro desse parlamento, propondo, ajudando, né, que novas legislações sejam feitas exatamente para aquilo que eu havia falado, ou seja, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da atividade econômica, né? E foi assim com a Lei Geral do Turismo, que você conseguiu arrancar e fazer um trabalho de mobilização em tempo recorde. Eu te diria que a aprovação de uma lei tão complexa como essa, a Lei Geral do Turismo, e nós aprovamos no Congresso Nacional, no Senado e também na Câmara Federal, em menos de 3 meses. Eu acho que isso não ocorreu no Legislativo brasileiro. Mas por que ocorreu isso? Porque nós fizemos um trabalho anterior à apresentação junto ao Congresso, junto com o Ministério de Turismo, né? Mas o setor empresarial se reunia e discutia item por item da legislação até nós chegarmos a um consenso, né? E nós sempre partimos de um princípio que o ótimo era inimigo do bom, né? Então a gente buscava o bom, se não dá o ótimo, vou buscar o bom. Quando o setor privado conseguiu consensuar esse projeto, nós sentamos com o Ministério de Turismo e depois com a Casa Civil, e aí nós conseguimos amarrar todas as nossas reivindicações e as do governo. O papel da Marta Suplicy como ministra e do Arlindo Chinaglia foi fundamental. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando foi para o Congresso, não tinha arestas mais para serem amparadas ou aparadas, né? Porque nós já havíamos consensuado, né? Então coube ao Legislativo, que entendeu a importância desse marco regulatório para o setor, que o setor não tinha um marco regulatório, né? E aqui eu tenho dito isso sempre nas rodas de amigo, quando eu falo, a gente deve muito a Marta. A Marta foi uma excelente ministra de turismo. Ela era uma mulher extremamente decidida, e eu me lembro que ela me disse assim: Norton, nós dois ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, e vamos levar o projeto e vamos pedir a aprovação dele. E assim nós o fizemos, né? E deu o que deu, em prazo recorde nós conseguimos aprovar essa legislação, que até hoje é o nosso marco regulatório. Evidentemente, hoje precisa a gente avançar um pouco mais, mas eu acho que é importante que
que a gente tenha esse marco regulatório. Né? Está aqui o Norton Lenhart, que aliás, no dia da gravação desse programa, que é o dia do aniversário da federação que ele presidiu, também é aniversário do Norton, completando 5 anos a mais só que a federação, 65 anos, mais um jovem, uma pessoa que faz o turismo. Magnavito, permita só eu fazer um apelo. Eu sei que o Brasil te ouve, né? Eu acho que o setor empresarial não pode ficar só esperando que o governo decida pelo turismo brasileiro, né? O setor empresarial tem que voltar a sentar junto para tentar propor novas políticas de desenvolvimento do turismo nacional. Não podemos esperar só pelo governo. O governo não tem mais condição de propor isto, né? Eu acho que esta é a nossa responsabilidade. E eu entendo que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar a fazer com que o setor sente e comece a fazer esse tipo de proposição para que nós possamos avançar mais. Tá? Obrigado, Norton. O programa Magnavita conversa agora com um dos hoteleiros mais importantes da região sul do país. Trata-se do diretor-presidente dos Hotéis Plaza, que é proprietário, entre joias da coroa, o Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Carlos Henrique Schmidt. Eu queria primeiro falar, Carlos, do seu papel como dirigente de classe. Você é o presidente do sindicato de Porto Alegre, filiado aqui à federação, prestigiando aqui este evento aqui na capital federal. Eu estou no mandato de presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, né? Estamos tentando aí aumentar os nossos associados, estamos batalhando para melhorar as condições dos hotéis da cidade, mas estamos nos defrontando com essa crise enorme que atingiu o nosso país e principalmente o estado do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul está com problemas sérios financeiros, né? Isso está impactando muito o nosso setor na cidade de Porto Alegre. A questão da segurança, essa percepção de insegurança tem contribuído para a queda da ocupação hoteleira em Porto Alegre? Não, isso ainda não tá perceptível, mas certamente vai ter um efeito nos próximos meses se não for resolvido esse assunto, né? Então nós estamos realmente assustados, né? E não é só isso também, toda a greve, toda essa parte burocrática está muito complicada no Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse de tradição na hotelaria. Eu falei do Plaza São Rafael, inclusive o hotel da presidenta Dilma, quando vai a Porto Alegre. E fala do que é ter um empreendimento que se coloca entre os maiores, como o Copacabana Palace, como o Maxud de São Paulo, que é o Plaza São Rafael. O Plaza São Rafael abriu as portas em 1973. Né? Na época era o maior hotel do Rio Grande do Sul, o hotel mais luxuoso, mais moderno. Né? Tinham itens lá que não tinha em nenhum hotel na região sul do Brasil. Nós sempre fomos muito exigentes na parte de serviço, né? Com o tempo o serviço se manteve, mas a hotelaria, como todos sabem, teve uma grande evolução. E hoje, com a própria mudança de gestão, né, do setor hoteleiro, hoje o investidor não é mais o operador, né, com raras empresas que ainda mantêm o patrimônio. Isso tudo está tendo uma mudança muito grande. A nossa empresa já está com 58 anos de idade, né? Eu sou a terceira geração, já está vindo a quarta geração aí. Então nós estamos fazendo aí um trabalho muito forte nessa metamorfose e justamente para nos adaptar à situação que está vindo. Nós estamos falando para a TV Brasília e eu queria que você falasse como é que é hospedar uma presidenta da República no seu hotel, que tem casa em Porto Alegre, que tem a base em Porto Alegre, que é a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, vou dizer que é uma hóspede muito tranquila, né? Nunca tivemos problemas. Ela adaptou o cardápio ao regime dela? Tudo, até a camareira que ela gosta, né? Tem o acesso pela garagem que ela para saída discretamente, né? Tenho certeza que ela se sente em casa no Plaza São Rafael. Para finalizar, eu queria que você falasse do que é a percepção de hotelaria no Brasil, a Rede Plaza lá em Porto Alegre, porque você tem o Plaza São Rafael, o Plazinha que está sendo reformulado, que aliás tem uma série de viúvas e viúvos do Brasil, tem. no primeiro hotel, mas você tem hotéis também na Bahia.
Nós temos um hotel de lazer, meio executivo, na Praia de Busca Vida, lá próximo na Grande Salvador. Plaza Itapema. Né? Plaza Itapema é uma franquia de marca hoje. Temos o Plaza Caldas da Imperatriz, que é próximo a Florianópolis, de águas termais, nas melhores águas do Brasil. Temos o Plaza Blumenau, né? E estamos também administrando o hotel Plaza Florianópolis. E o Brasília é um polo emissivo muito importante para vocês, né? Na realidade, o polo emissivo mais importante nosso é São Paulo, né? Brasília deve vir, depois tem o interior do Rio Grande do Sul, Brasília deve ter vir pelo 4º, 5º lugar, mais ou menos. Prazer, Carlos Henrique Schmidt. Esse é hotelaria com H maiúsculo e é, sem dúvida, o hoteleiro que é o anfitrião, que hospeda a nossa presidenta Dilma em Porto Alegre. Hospeda o Cláudio Magnavita também. Chegamos assim de mais uma edição do programa Magnavita pela sua TV Brasília. Hoje um programa com convidados muitíssimo especiais. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, 00h30, pela sua TV Brasília.